Um Brasil com cara de Europa espera você no sul do país. Com paisagens de tirar o fôlego. Gastronomia rica, muito vinho e, é claro, o friozinho característico das montanhas. Formada por dezenas de municípios do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha conta com paisagens belíssimas e passeios divertidos que agradam toda a família. A região possui na paisagem um de seus belos atrativos. São morros, colinas, vales, rios e lagos que constituem um ambiente com inúmeras opções, atividades e possibilidades de visitação. O clima de altitude é propício para a produção de uvas, que é a principal atividade econômica rural de vários municípios da Serra. A maior parte desta uva se destina à produção de vinhos, espumantes e sucos. Andando pela região, podemos localizar inúmeras vinícolas. Enquanto algumas delas são propriedades familiares artesanais, outras são grandes indústrias que processam milhares de litros de vinho por ano. Entrar em uma velha cantina é um retorno aos tempos em que o vinho era produzido de forma artesanal pelos primeiros imigrantes que aqui chegaram para colonizar este novo mundo. O estado do Rio Grande do Sul é responsável por 80% da produção nacional de vinhos e espumantes. As mais antigas e tradicionais vinícolas do Brasil se encontram aqui. Elas são uma ótima opção de passeio para quem quer conhecer como são produzidos os vinhos e espumantes. O maior destaque na produção de vinhos finos é o Vale dos Vinhedos, localizado entre os municípios de Garibaldi, Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. A região possui uma perfeita harmonia com as modernas tecnologias para a produção de uva e vinhos finos, além de infraestrutura turística de alta qualidade. Cerca de metade dos espumantes produzidos no Brasil saem das vinícolas e cantinas de Garibaldi, município que é o maior produtor nacional do produto. A Serra Gaúcha tem vários roteiros turísticos de extrema beleza, mas queremos destacar um em especial. É o Caminhos de Pedra. Nesse roteiro, a história é retratada na forma da arquitetura, das paisagens e da cultura de um povo que ajudou a colonizar o Rio Grande do Sul. É um museu vivo que resgata o passado em busca da valorização e da preservação dos costumes dos imigrantes. Outro fator que torna a Serra Gaúcha um ótimo roteiro de viagem é a valorização da cultura dos antepassados, demonstrada em diversos museus e mostras que retratam, em sua maioria,
o dia a dia dos imigrantes que aqui chegaram e construíram uma das mais pujantes regiões do país. Nestes espaços, podemos encontrar ferramentas e acessórios dos primórdios da colonização. Bem como a reprodução do interior das primeiras habitações aqui erguidas. A história da cultura da uva e da produção do vinho também é retratada nestes espaços, com exposição de utensílios e equipamentos usados por nossos antepassados. Outra forma de reverenciar as pessoas que construíram estas cidades são os monumentos. Eles são a expressão da coragem, da beleza e da história construída pelos imigrantes que aportaram no Brasil, fazendo deste lugar sua nova pátria. Em alguns deles, é possível visitar exposições com inúmeras recordações de épocas passadas. Além dos trens usados para transporte de produtos, nesta região, as estradas férreas também podem ser utilizadas para um passeio que leva o turista de volta ao passado. O trajeto turístico no trem a vapor Maria Fumaça é uma memorável atração na Serra Gaúcha, mais especificamente na região da uva e do vinho. Os turistas são recepcionados nas estações com música tradicional italiana, vinho, sucos e espumantes. Na sequência, percorrem 23 quilômetros de belas paisagens. A religiosidade é uma das marcas mais fortes deixadas pelos colonizadores na Serra Gaúcha. E a maior demonstração são as igrejas, santuários, grutas e monumentos religiosos existentes na região. As igrejas merecem uma atenção especial dos visitantes, pois são verdadeiros cartões postais das cidades. Algumas pela importância histórica, outras pela construção impactante. Seus interiores são lindamente adornados com peças religiosas, vitrais e pinturas. Algumas têm verdadeiras obras de arte.
Existem também locais para peregrinação de fiéis, como santuários, grutas e monumentos usados para orações e para pagar promessas por dádivas alcançadas. Em Farroupilha, localiza-se o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, onde todos os anos ocorre uma romaria que conta com a participação de milhares de fiéis. Podemos destacar também as inúmeras grutas existentes em vários municípios. Na maior parte, dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes. Esses locais recebem milhares de devotos todos os anos. Além de imagens religiosas, a maioria destes locais possui também belas paisagens naturais, como paredões de pedra, matas preservadas e quedas d'água. Em alguns locais, existe até mesmo a opção de prática de esportes radicais e camping. Em alguns montes, podemos encontrar também estátuas que representam a Via Crucis de Jesus Cristo. Na época da Páscoa, essas áreas fazem parte da procissão da Via Sacra, em que fiéis representam os últimos passos de Jesus antes da crucificação. Outro legado deixado pelos antepassados é a arquitetura colonial italiana. Entre 1875 e 1960, um ciclo cultural se desenvolveu na região de imigração italiana do estado do Rio Grande do Sul, deixando como herança um patrimônio arquitetônico considerável e de feições originais. Inicialmente, os imigrantes erguiam suas moradias com pedras irregulares, matéria-prima encontrada em abundância na própria terra. O preenchimento entre os blocos de basalto era feito com uma mistura de palha, barro e estrume de animais. Posteriormente, as edificações começaram a ser feitas de madeira, principalmente de araucária. Apesar de serem, em sua grande maioria, agricultores, muitos colonos tinham conhecimentos em ofícios diversos, como ferraria, cantaria e marcenaria, o que facilitou a construção das casas. Em alguns municípios da região, existem diversos exemplos deste período, e a maioria está tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Os moinhos antigos da Serra Gaúcha são belos registros da imigração italiana no começo do século passado. São antigas construções de madeira e com roda d'água,
que eram utilizadas para processar os grãos de milho e de trigo, resultando na farinha que servia para fazer pães, massas, bolos e outros produtos que são a base da cultura gastronômica desta região. Falando em gastronomia, a Serra Gaúcha conta com uma ótima e variada opção de restaurantes e cantinas com a típica culinária dos imigrantes. Para qualquer lado que se lance o olhar, a paisagem surpreende. As temperaturas tipicamente europeias, que chegam a até 3 graus negativos no inverno, proporcionam um espetáculo magnífico da natureza. Devido à sua formação geológica, a região é rica em vales, cânions, rios e quedas d'água, além de possuir uma exuberante floresta nativa. A Serra Gaúcha reserva inúmeras atrações e belezas naturais para todos os gostos. Mas, sem dúvida, é a água que nos conduz aos mais belos cenários naturais da região. Em finais de semana de verão, a Serra é um destino muito visitado por quem quer se refrescar nos inúmeros rios e arroios da região. Em especial, podemos citar o Rio das Antas, que corta boa parte da região e proporciona cenários de rara beleza. Desde sua nascente, nos aparados da Serra, ele percorre 390 quilômetros entre morros e vales até se unir ao Rio Carreiro e passar a se chamar Rio Taquari. Ao longo deste trajeto, foram construídas diversas pontes, algumas antigas e históricas, como a Ponte de Ferro, entre os municípios de Farroupilha e Nova Roma do Sul. Também merece destaque a belíssima Ponte Ernesto Dornelles, construída em concreto armado em Arcos, na divisa dos municípios de Bento Gonçalves e Veranópolis. E ainda é possível avistar algumas pinguelas, antigas pontes rudimentares, feitas com tábuas e cabos de aço, para que pedestres atravessassem rios e arroios. Outro resgate do passado são as balsas existentes em locais onde ainda não foram construídas pontes. Algumas delas utilizam somente a força humana para fazer esta travessia. O Rio das Antas também é amplamente utilizado para a geração de energia elétrica por meio de pequenas centrais hidrelétricas. Outras pequenas hidrelétricas funcionam em outros rios e arroios de toda a região, muitas delas proporcionando locais de grande beleza. Com acesso por estradas, mas principalmente por belas trilhas, podemos chegar às inúmeras quedas d'água. São várias as opções, de pequenas e tranquilas, e enormes quedas de mais de 100 metros de altura. Quem gosta de explorar e conhecer novos locais, encontra nestas áreas paisagens exuberantes. Se você adora caminhar, admirando uma bela trilha e tudo o que a natureza nos oferece, esses são os locais ideais.
Algumas dessas áreas se encontram dentro de parques frequentados por várias pessoas que buscam aventura ou descanso junto à natureza. A maioria deles oferece estrutura com área de camping apropriada para passar o dia longe das turbulências das grandes cidades e em contato com o meio ambiente preservado. Outra opção são as águas termais, uma união perfeita da natureza com a criação humana a serviço do bem-estar e com excelentes propriedades medicinais e terapêuticas. A água verte do solo com temperatura aproximada de 41 graus. Para apreciar as belezas da região mais detalhadamente, foram construídos vários mirantes, também conhecidos como belvederes, que são plataformas erguidas nas encostas de morros. Por meio dessas estruturas, se tem uma visão panorâmica das belas paisagens formadas por rios e montanhas desta encantadora região. Para qualquer lado que se lance o olhar, a paisagem surpreende. Outro local muito visitado por turistas, de onde pode-se ter uma bela visão panorâmica, é o Ninho das Águias, em Nova Petrópolis. O Ninho das Águias fica a 720 metros de altitude e permite uma vista panorâmica de 270 graus da região do Vale do Caí. Para quem gosta de adrenalina, no local existem 3 rampas para voo livre. Outro costume trazido pelos imigrantes alemães e italianos foi a construção de praças e parques. Este legado ganha uma força especial na região, onde encontramos diversos locais extremamente floridos e muito bem cuidados, recepcionando com alegria visitantes que ficam apaixonados pelo colorido e pelo perfume das flores. Nesses locais, é possível fugir dos atropelos das cidades. Passar um dia mais tranquilo, em contato com a natureza e ainda manter a forma. Tudo isso sem precisar ir muito longe. Em Nova Petrópolis, fica localizado o Pinheiro Multissecular. A araucária, de 750 anos, chama a atenção pelas proporções. São 45 metros de altura e um tronco que, para ser abraçado, exige 7 pessoas adultas. Utilizados como portais de acesso às cidades e rotas específicas, os pórticos são verdadeiras obras de arte. Normalmente, retratam as características de cada cidade e dão boas-vindas e até logo aos visitantes. Outros locais que merecem destaque especial são o Parque Nacional dos Aparados da Serra e o Parque da Serra Geral, localizados na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nesses locais, podem ser encontrados 60 canyons, sendo que os principais são Itaimbezinho e Fortaleza. O Itaimbezinho é o mais famoso cânion do Rio Grande do Sul. Ele está localizado dentro do Parque Nacional dos Aparados da Serra
e é um dos maiores do Brasil. Possui cerca de 5.800 metros de extensão, largura máxima de 2.000 metros e paredes de 720 metros de altura. O nome é de origem tupi-guarani e significa pedra, ita, cortada a imbé. Ao observar as paredes íngremes, que parecem ter sido cortadas a facão, logo se entende por que os índios deram o nome de Itaimbezinho. Visitada por milhares de pessoas todos os anos, a parte superior do Itaimbezinho é um lugar ideal para a realização de atividades como caminhadas e passeios de bicicleta. Na parte de baixo, os visitantes podem se aventurar na trilha do Rio do Boi, uma verdadeira expedição por dentro do cânion. Além dos belos paredões de pedra, também podem ser avistadas duas belas quedas d'água, a Cascata das Andorinhas e o Véu da Noiva. Já no Parque Nacional da Serra Geral, podemos encontrar o cânion Fortaleza. O nome se deve à configuração do terreno, talhado de tal forma que lembra as muralhas de um forte, com suas pontes e torres. Suas escarpas atingem, em alguns lugares, 900 metros de altura. A Cachoeira do Tigre Preto forma a mais bela queda d'água do conjunto de cascatas e pode ser vista em um ângulo bastante bonito. O caminho até o ponto de observação leva o visitante a passar pelo alto da cachoeira, atravessando o Arroio Segredo. Seguindo mais adiante, é possível observar a Pedra do Segredo. Para se chegar ao mirante, na parte mais alta do cânion, é preciso passar por uma trilha de pedras, mas o esforço é recompensado pelo panorama do local. Gramado e Canela são municípios que merecem um capítulo à parte. As duas cidades são marcadas por muitas belezas e riquezas naturais exuberantes. Em conjunto, são o maior polo turístico do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. Com uma economia voltada ao turismo, a região recebe mais de 6 milhões de visitantes a cada ano. E não é para menos, pois são inúmeras as atrações destas belas cidades da Serra Gaúcha. Gramado destaca-se como centro de grandes eventos, além de sediar anualmente um dos mais tradicionais festivais de cinema da América Latina. Andando pela região, o turista encontra diversas opções de entretenimento, entre as quais podemos citar parques temáticos, com diversos tipos de atrações que vão encantar visitantes de todas as idades. Lagos, entre os quais podemos destacar o Lago Negro, que leva esse nome porque nas suas margens foram plantadas árvores importadas da Floresta Negra da Alemanha. E o Lago Joaquina Rita Bier, que serve de cenário para a realização do espetáculo Nativitatem, na época do Natal Luz. Praças, como a das Bandeiras, com seu belo jardim florido. E a Major Nicolete, bem no centro da cidade. Comércio, muito variado, com destaque para estabelecimentos de produtos coloniais. E de chocolate
com suas lojas temáticas. Gastronomia, com diversas opções de culinária. Museus e exposições, como o Museu de Cera e o de Motos Antigas, além do Museu de Trens e Equipamentos a Vapor e da exposição Supercarros. Igrejas, como a Matriz São Pedro Apóstolo de Gramado, a Igreja do Relógio, também em Gramado, e a exuberante Catedral de Pedra em Canela, construída em estilo gótico bem no centro da cidade. Parques naturais, com destaque para o Parque Estadual do Caracol, com mata fechada em suas proximidades. Ele é cortado pelo arroio de mesmo nome, que despenca em queda livre de 131 metros, formando a conhecida Cascata do Caracol. Nesse conjunto paisagístico de rara beleza, o turista encontra diversas atrações. Com paisagens românticas e passeios divertidos que agradam toda a família, a Serra Gaúcha se destaca como um destino múltiplo, com diversas cidades para conhecer e se apaixonar. Descubra tudo o que esta bela região do sul do país pode oferecer. Você é o nosso convidado especial.